Oi, eu sou o Gustavo Cunha e antes do vídeo de hoje eu queria te fazer uma pergunta rápida, cara. Você já parou pra pensar em como proteger o que você tem hoje e ao mesmo tempo construir o seu amanhã? Com tanta coisa mudando o tempo todo, né? Economia, tecnologia, o valor do nosso dinheiro, investir com consciência virou quase uma necessidade. E olha, eu não tô falando de sair apostando tudo de forma irresponsável. Eu tô falando de dar um passo estratégico, um passo como investir em Bitcoin, tá? Deixa eu explicar isso pra você. O grande lance é que em setembro, historicamente, o preço do Bitcoin sempre fica um pouco mais baixo, e isso sempre foi uma grande oportunidade para quem pensa no médio e no longo prazo em termos de investimento, né? Quando a gente lembra que só vão existir 21 milhões de bitcoins no mundo inteiro, dá para entender porque cada pedacinho pode valer muito mais lá na frente. Tudo bem, mas como dar o primeiro passo? Ah, meu amigo, é aí que o mercado Bitcoin, a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, entra na jogada. Eles, aliás, estão com uma campanha perfeita para quem quer começar agora, de forma segura e consciente. Olha como é simples, cara. Você abre a sua conta gratuitamente, leva menos de 5 minutos, depois você investe pelo menos R$ 50 em qualquer ativo da plataforma. E pronto, cara, em até 7 dias você recebe R$ 25 de crédito direto na sua conta do MB para usar como quiser. Assim, mas isso só vale se você fizer uma movimentação real dentro da conta, certo? Só colocar o dinheiro lá e deixar parado no ativo a bonificação. Essa oportunidade é exclusiva para novos clientes e está disponível por tempo limitado. Mas mesmo que você não vai investir agora, vale a pena conhecer o app ou o site do MB. Eles têm mais de 4 milhões de clientes, seguem as regras do Banco Central, da CVM, da Ambima e oferecem não só Bitcoin, mas também vários outros ativos digitais para você proteger e diversificar o seu patrimônio. No app tem várias informações sobre ativos digitais para ajudar você a dar os primeiros passos. Então, cara, se você quiser aproveitar essa chance, é só apontar a câmera pro meu QR Code aqui no vídeo ou clicar no link que tá na descrição. Então, chegou a hora de deixar o medo de lado e dar o primeiro passo, porque o futuro a gente constrói hoje. Valeu pela parceria. Tudo bem, agora é hora de eu e você mergulharmos novamente nesse universo cínico e brutal de The Boys com os 3 episódios da segunda temporada de Gen V. A série retorna ali com o pé embaixo, mergulhando num cenário político ainda mais sombrio e polarizado, herdado diretamente do final explosivo da 4ª temporada de The Boys, né? Você se lembra do final da 4ª temporada de The Boys. Assim, eu quase esqueci. Velho, eu sei que essa série trata de uma sátira extremamente ácida a um determinado lado do espectro político, e eu entendo que isso desperta uma gama de reações boas e ruins em grande parte do público, e claro que não poderia ser diferente, mas cara, ia ser tão legal se a gente pudesse ver essa série pelo que ela é, só um programa de televisão. Sim, ela toca flauta ali num dos lados, mas seria tão legal se a gente pudesse lidar com isso com um pouco mais de tranquilidade, como a gente lida ali com as flautas dos amigos, né, quando nosso time perde no fim de semana, sem transformar isso numa guerra. Sendo assim, vamos tentar ser gentis uns com os outros nos comentários durante essa temporada, certo? Como eu disse, cara, isso é só uma série, combinado? Bom, dito isso, lembre-se de que a morte do ator Chance Perdomo, que interpretava o Andrew Anderson, não foi só uma perda para a família, os amigos, o elenco e a produção dessa série, né? Foi uma tragédia que vai reverberar através de toda a narrativa dessa segunda temporada. A série poderia ter tomado o caminho mais fácil e simplesmente explicado, né, a ausência do Andrew com uma frase jogada ao ar, mas ao invés disso os roteiristas fizeram algo muito mais corajoso, né? Eles transformaram a morte do ator num elemento narrativo central que ressoa através de todos os personagens, né? Isso, aliás, é exatamente o que o Ryan Coogler fez em Wakanda Forever, né? Depois da morte do Chadwick Boseman. Ele usou esse elemento para honrar a vida do ator, fazendo com que a dor dos fãs se refletisse na dor dos personagens. Enfim, aqui na série o Andrew morre tentando salvar os amigos, né? Usando os poderes magnéticos dele para tentar abrir as enormes portas de aço das instalações do Instituto Elmira. O esforço excessivo causa um derrame, né? Uma consequência direta da condição cerebral degenerativa que ele compartilhava com o pai, né? O Polaridade. E o que torna essa abordagem ainda mais impactante é como ela afeta cada personagem de forma diferente já nesses 3 episódios, né? O Jordan carrega a culpa de ter sobrevivido, a Emma se pergunta se poderia ter feito algo diferente, e a Marie questiona se a própria fuga teria inspirado o André a tentar algo impossível. E o Polaridade, né, cara, Polaridade tá completamente destruído. A dor de perder um filho já é universal, mas quando você adiciona a culpa de saber
que você colocou ele nesse caminho, velho, aí a coisa se torna bem mais devastadora. O grande lance é que a Universidade Godolphin não é mais a mesma da temporada passada, porque, sob a nova ordem do Capitão Pátria, ela se transformou num microcosmo perfeito desse regime autoritário que está se instalando pelo país, nesse universo da série. Por toda parte nós vemos cartazes com fotos do Capitão Pátria, né, reforçando ali a imagem do salvador da pátria, que é uma das características mais marcantes de qualquer regime ditatorial, né, quer dizer, está na primeira página da cartilha do departamento de marketing de qualquer ditadura. Deixe uma foto do camarada grande líder aparente para que cada cidadão possa ver e venerar. Mas o que realmente me chamou a atenção foi a implementação da segregação no campus, cara. Nós temos aqueles checkpoints, né, entradas separadas para humanos, que agora são tratados como cidadãos de segunda categoria. É óbvio que isso é uma referência à segregação dos judeus na Alemanha nazista antes do começo da guerra, né? Mesmo antes de 1939, o regime nazista já tinha colocado em prática uma série de medidas que gradualmente isolavam os judeus da vida social, econômica e cultural da Alemanha. Desde a ascensão do Hitler, em 1933, o regime investiu pesado em propaganda antissemita, né? Revistas e filmes de caráter difamatório apresentavam ali os judeus como inimigos internos, corruptores da sociedade e uma ameaça à pureza ariana, né? Em abril de 1933 foi decretada a Lei para a Restauração do Serviço Público Profissional, que proibiu os judeus de ocupar cargos no funcionalismo público, nas universidades, na magistratura, nas forças armadas, né? Os judeus foram gradualmente proibidos de frequentar cinemas, teatros, parques, clubes esportivos e outros espaços de lazer. Matrículas de crianças judias em escolas públicas foram reduzidas e mais tarde proibidas, isolando essas crianças da convivência com crianças que não fossem judias. Então, isso é só uma pequena parte do que aconteceu naquela época extremamente sombria. Ao começar a estabelecer essa separação entre cidadãos de primeira e segunda classe, a série está, portanto, dizendo, né, olha, é assim que as ditaduras começam. Não com explosões e combates espetaculares, não com tanques nas ruas, mas com pequenas mudanças que parecem bastante razoáveis no contexto, né? E a VOT, com essa maestria diabólica que ela tem, né, de manipular as narrativas, reescreveu completamente a história. A Kate e o Sam, os verdadeiros culpados do massacre no final da primeira temporada, seguem sendo celebrados como os Guardiões de Godolphin. A culpa pelo ataque e pela morte da Victoria Newman foi jogada sobre a Luz Estrela e sobre o ex-presidente Bob Singer. Os caras têm o domínio completo sobre a arte da propaganda, né? Quem controla a narrativa controla a realidade. E no comando dessa nova era de prosperidade e orgulho super está o enigmático reitor Cypher, interpretado com uma estranheza cativante, né, pelo ator Hamish Linklater, que consegue ser ao mesmo tempo carismático e profundamente perturbador. O Cypher é o oposto completo da reitora Sherry, né, onde ela era ali uma cientista pragmática e com um plano genocida ele é um fervoroso defensor da supremacia do super, que usa uma retórica assustadoramente familiar, né, quando ele se refere ali aos apoiadores humanos como traidores da raça. Não é coincidência, né? A série tá deliberadamente ecoando a linguagem de movimentos supremacistas reais. O Cypher é o maior mistério da temporada, não apenas porque os poderes dele permanecem indefinidos, né, até agora, mas também porque a verdadeira missão desse cara na Universidade Godolphin ainda é um enigma, né? A gente sabe que ele é um super, mas os episódios iniciais não revelam nada de concreto sobre o que ele realmente é capaz de fazer, né? O nome do personagem pode servir de pista, né? Em árabe, Cypher significa zero ou ninguém, enquanto que decifrar ou decipher remete a compreender o que está oculto. Então essa ambiguidade combina perfeitamente com a obsessão do reitor em elevar, né, em destravar os poderes dos alunos, forçando eles a desbloquearem habilidades que eles nem sabiam que tinham, né? E eu nem preciso dizer que a relação dele com a Marie, em particular, me lembra demais a relação entre o Will Bartown e o Barry Allen lá na primeira temporada da série do Flash. Vai dizer que não, cara, que saudade que eu tenho daquela primeira temporada. Mas afinal, qual é o verdadeiro objetivo desse sujeito, cara? A resposta mais provável tá ligada ao projeto Odessa. O episódio 3 confirma que a Marie já fez parte dessa iniciativa secreta e que o Cypher, apresentado ali numa foto com o nome de Dr. Gold, estava profundamente envolvido, né? É interessante notar que Gold soa perigosamente parecido com Godolphin, né? Seria isso uma pista
de que ele pode ser, quem sabe, filho do Thomas Godolkin, dando continuidade ali ao legado do Papis nas sombras, nas trevas. Além disso, a gente tem um detalhe quase despercebido, né? Ele passou alguns anos no escritório da VOD na cidade do México. Lembre-se de que o Prime Video tá preparando um spin-off chamado The Boys Mexico, ambientado exatamente na cidade do México. Assim, e também tem o fato de ele consumir esses shakes de proteína absolutamente nojentos, né? Que me lembram demais até do Mr. Fusion, aquele dispositivo de reciclagem que o Dr. Brown instalou no DeLorean em De Volta pro Futuro 2. E é claro que eu nem vou citar o cofre de banco extremamente suspeito que o cara mandou instalar na própria casa, né? Eu não faço a menor ideia de que tipo de horror blasfemo pode existir do outro lado dessas portas de aço reforçado, mas certamente vai ser uma surpresa brilhante. E existe também a possibilidade de que o Cypher e o Thomas Godolkin sejam, de alguma forma, a mesma entidade, né? Seja através de, sei lá, transplante de cérebro, possessão de corpo, transferência de consciência ou alguma outra tecnologia sinistra da VOD, a obsessão do Cypher em desbloquear o potencial dos supers e a familiaridade que ele tem com os segredos mais sombrios ali da universidade sugerem uma conexão muito mais profunda do que a de um simples reitor dessa belíssima instituição de ensino. Bom, parte do grande mistério da temporada é introduzido já na abertura, né, dessa segunda temporada, que é Absolute Cinema, cara. Ambientado em 1967, ao som de Can't Take My Eyes Off You, do Frank Valli, nós testemunhamos um experimento da terrivelmente errado. Cientistas no laboratório da VOD se injetam com uma versão instável do composto V apenas para que os seus corpos sejam grotescamente destruídos pelos poderes que saem imediatamente de controle. É interessante notar como o surgimento desses poderes sugere que esse soro é um protótipo, né? Uma fórmula que tá no caminho, mas que acarreta mudanças que o corpo humano não é capaz de suportar. Talvez ele seja muito forte, né? Um cara desenvolve tentáculos que literalmente destroem ele por dentro. Outro cara pega fogo, não consegue se apagar. É uma verdadeira festa do body horror. A porta da sala revela o nome desse experimento, né? Projeto Odessa. E, cara, esse nome não foi escolhido por acaso, né? Aqui no mundo real, a Odessa foi o codinome para uma rede de fuga que ajudou oficiais nazistas a escaparem da justiça após a Segunda Guerra Mundial. Embora o consenso entre os historiadores seja de que uma organização única e centralizada ali com esse nome, Odessa, é provavelmente um mito, a existência de várias rotas de fuga é um fato histórico muito bem documentado, né? Esses oficiais nazistas tinham como destino países que certamente não iam extraditar eles depois, né? Principalmente na América do Sul. A organização fornecia documentos falsos, dinheiro, contatos e até apoio logístico para embarques ali em navios e aviões. Muitos criminosos de guerra, como o Adolf Eichmann, capturado na Argentina em 1960, e o Josef Mengele, né, que viveu no Brasil até morrer, conseguiram escapar graças a esquemas de proteção e apoio de simpatizantes que forneceram documentos e abrigo temporário por meio dessa operação Odessa. Então, ao conectar o projeto secreto da VOD a esse nome, a série tá nos lembrando das origens da firma, né? Lembre-se de que em The Boys nós descobrimos que o Frederick VOD era, na verdade, um cientista nazista e a Stormfront era a esposa nazista dele, e no centro desse flashback tá o próprio Thomas Godolkin, o fundador da universidade. O Godolkin pode ter sido responsável, quem sabe, por tentar aprimorar de alguma forma o composto V. Nos resta saber como os poderes da Marie se conectam com esse projeto. Lembre-se de que num determinado momento a Reitor Cypher diz que ela pode se tornar a super mais poderosa de todos os tempos, né? E quando ela pergunta se ela poderia ser mais forte, inclusive, que o Capitão Pátria, o reitor simplesmente fica ali em silêncio. Lembre-se também de que naquela sequência, da qual a gente vai falar um pouco mais tarde, né, de treinamento com o Vicor, né, Vicor, a Jordan diz que parecia que o cara estava especialmente interessado em enfrentar a Marie. Talvez ele tenha sido instruído a fazer isso pelo Cypher, para que o Cypher possa entender do que a Marie é capaz. Mas enfim, ainda sobre o flashback, é interessante notar que os cientistas, ao invés de usarem cobaias para esse experimento, eles estavam tão certos de que esse composto V aprimorado ia funcionar, que eles resolveram testar a fórmula neles mesmos, cara. Porém, eles deixaram o Thomas Godolkin de fora. Por algum motivo, ele não foi chamado para ganhar superpoderes. Talvez ele não fosse considerado digno, o que significa que ele talvez tivesse um cargo subalterno durante esse experimento. Olha isso, cara, os chefes dele tinham tanta fé, uma fé tão absoluta nessa nova fórmula, que eles resolveram premiar a si próprios com as bênçãos que essa fórmula traria. Mas foi o Thomas quem descobriu que havia um problema fundamental com essa versão do soro. Assim, quando todos os chefes dele morreram,
ele talvez tenha sido promovido à diretoria do projeto Odessa por pura falta de opção. Diz aí, cara, você acha que isso faria sentido? Bom, voltando aos dias atuais, é bom deixar claro que os eventos da série se passam aproximadamente 7 meses após os eventos da temporada 4 de The Boys. Lembre-se de que a Luz Estrela foi a única a escapar das armadilhas da VOD, além do Billy Bruto, que fugiu, mas tá completamente louco, e o presidente dos Estados Unidos deu o controle total da nação pro Capitão Pátria, que agora é quem realmente manda na barca. No início da segunda temporada, o grupo que nós acompanhamos, na primeira temporada, foi separado após ser acusado, né, do chamado massacre da Universidade Godolphin. Então, o Andrew, a Emma, a Jordan e a Marie foram enviados ali pro Centro de Reabilitação Adulta Elmira, que é um nome educado, porque na prática é uma prisão de segurança máxima para supers. E o que se passou dentro daquelas paredes não é mostrado, né, em detalhes, mas 2 acontecimentos cruciais mudam o rumo da história. Em primeiro lugar, a Marie conseguiu escapar, abandonando os amigos, uma traição que a Jordan não engoliu, e o Andrew, a tentar abrir uma porta de aço maciço durante uma tentativa de fuga, sofreu microlesões cerebrais que acabaram causando a morte dele. Depois disso, a Kate firma um acordo com o reitor Cypher, garantindo o retorno da Emma e do Jordan a Godolphin, sob circunstâncias ali cuidadosamente encenadas, né? O relatório oficial da chamada Comissão Godolphin reescreve toda a narrativa da forma mais descarada possível, né? Colocando a culpa do massacre dessa vez na ex-reitora Indira e transforma o Jordan e a Emma em sobreviventes que são elevados ali ao status de heróis. Então as coisas estão bem complicadas para os protagonistas nesse início de temporada. A Marie emerge como a figura mais importante, não apenas porque ela é a protagonista, né? A revelação de que ela é a única sobrevivente conhecida do projeto Odessa transforma completamente a nossa compreensão de quem ela é e por que ela é tão poderosa, né? Pensa só na ironia. A Marie passou a vida toda sentindo como se ela fosse um monstro por ter matado acidentalmente os pais, mas agora a gente descobre que ela foi literalmente criada para fazer isso, para ser uma arma. Ela não é um acidente, ela é o resultado de décadas de experimentação nazista, cara. Como é que você processa uma informação dessas? A jornada do Jordan nessa temporada também é particularmente dolorosa de assistir a VOD na sua busca por capitalizar até mesmo sobre questões de identidade e afirmação dos jovens, transforma o Jordan em um ícone, né? Eles até inventam a palavra transtástico, que é basicamente um tapa na cara do Jordan. A dor pela perda do Andrew adiciona uma camada de complexidade a essa situação, né? O Jordan não tá apenas lidando com a apropriação da identidade dele, também tá lidando com a culpa de sobrevivente, né? A raiva de ter sido transformado numa ferramenta de propaganda. Então, o discurso dele no final do terceiro episódio, no qual ele denuncia publicamente a VOD, é brutal. É o personagem extravasando e isso tem um impacto desconcertante na Kate. Assim, e o Jordan também acabou de assinar a própria pena de morte com esse discurso. É a hora do caça. Mas a minha personagem favorita até agora é definitivamente a Emma, que tá sendo interpretada de forma sublime pela Lizzie Broadway. Velho, ela tá demais, cara. Completamente à vontade na personagem. Na primeira temporada, ela era frequentemente a mais vulnerável do grupo, né? Lutando ali contra distúrbios alimentares e a influência tóxica da mãe dela. Mas agora ela tá encontrando uma nova voz, um novo propósito e ela tá muito legal nesses 3 primeiros episódios. Do outro lado desse espectro moral, nós temos a Kate Dunlap e o Sam Riordan, né, que agora se tornaram os rostos do novo regime. E, cara, a forma como a série lida com esses personagens é brilhante, né? Porque ela não faz deles vilões. A Kate tá numa posição que é impossível, né? Ela perdeu uma mão, literalmente explodida pela Marie, os poderes dela estão aparentemente desligados e ela tá sendo usada como uma marionete pelo Cypher. Mas o que torna a situação ainda mais trágica é que ela genuinamente acredita que ela fez a coisa certa, né? Ela segue assombrada pela culpa de ter assassinado a reitora Sherry, ao mesmo tempo em que ela tá aterrorizada pela possibilidade de perder definitivamente os poderes, e ela tá sendo constantemente manipulada pelo Cypher, que usa essa vulnerabilidade com maestria contra ela. Quando ele fala, né, com ela sobre o que o Capitão Pátria ia dizer se soubesse que ela perdeu os poderes, se tornando essencialmente uma humana, me lembra demais daquela cena icônica lá do segundo filme dos X-Men, né, quando a Mística é atingida por um dos dardos que cura os mutantes, tentando proteger o Magneto, e o Magneto, em retribuição, imediatamente descarta ela, porque ela não é mais uma mutante, né, se tornou uma humana. Aquela cena é brutal, velho, e certamente o bom Capitão Pátria ia fazer a mesma coisa com a Kate se descobrisse que ela perdeu os poderes e se transformou na escória humana. A prótese que a personagem usa não é só um detalhe visual, né, é um símbolo de como ela foi literalmente quebrada pelo sistema e depois remontada, né, para servir aos propósitos de outras pessoas, e quando ela tenta ameaçar o Cypher,
ele responde ameaçando cortar a outra mão dela, né, cara? A dinâmica de poder fica cristalina, né? Ela não tem controle algum, nem sobre a própria vida, que dirá sobre o que ela deve ou não saber. Enquanto isso, o Sam apresenta um caso ainda mais complexo, né? O personagem não tá aguentando a pressão e tá regredindo como um mecanismo de defesa, né? O mundo do Sam literalmente se transforma no show de fantoches Avenue V, que é uma paródia brilhante de Vila Sésamo, sempre que a realidade se torna insuportável, né? Isso não é só um truque visual muito interessante, é uma representação literal de como as crianças traumatizadas lidam com situações que estão além da capacidade delas de processar, né? A relação do Sam com a Justine também é particularmente reveladora. Ele não tá namorando ela porque gosta da moça, porque ele quer ficar com ela, ele só tá com a Justine porque ela é superficial o suficiente para não exigir que ele sinta ou pense profundamente sobre qualquer coisa. Uma das coisas mais assustadoras sobre essa temporada é como ela mostra em detalhes minuciosos como a propaganda funciona no mundo moderno. A VOD não apenas controla a mídia, ela controla a realidade. O vídeo de recapitulação, né, que abre essa temporada é um exemplo brilhante, cara. Eles pegaram os eventos reais do final da primeira temporada, mexeram tudo, recontextualizaram tudo completamente, e o que é mais assustador é o fato de que isso funcionou. E é claro que a polarização entre os luz-estrelistas e os apoiadores dos supers espelha diretamente o cenário político do mundo real, né? Você tem dois grupos que vivem em realidades completamente diferentes, consumindo informações completamente diferentes e chegando a conclusões completamente diferentes sobre os mesmos eventos, né? É uma crítica devastadora sobre como as malditas redes sociais criam bolhas de informação que são praticamente impenetráveis. Nesse novo cenário, uma das adições mais sinistras ao currículo da Godolkin é o Seminário de Otimização de Heróis, do Cypher, cara, que substituiu o antigo Centro de Diversidade e Equidade do chefe Apache. O Cypher não tá apenas ensinando os alunos a usar os seus poderes, né? Ele tá doutrinando eles a pensar como a raça superior. Quando ele traz o Vicor, né, aquela paródia do Thor, pra testar os alunos, não é educação, velho, é condicionamento. Ele quer que eles vejam os humanos como obstáculos a serem superados, não como pessoas a serem protegidas. E outro elemento que eu achei brilhante dos caras terem colocado nessa temporada é a perspectiva ali da moça do bar, né, a humana que trabalha no campus. Através dos olhos dela, a gente vê como é viver sob o novo regime da Godolkin como um ser humano comum, né? Ela é constantemente assediada pelos guardas de segurança com visão de raio-x, ela é ameaçada pelos supers que cospem ácido e ameaçam ela o tempo todo, ela vive com medo constante de ser identificada como uma luz estrelista. Então é uma representação muito visceral de como é viver sob um regime autoritário quando você não faz parte do grupo certo. E nós temos algumas participações bem especiais nesses 3 primeiros episódios, né? A aparição da Luz Estrela para recrutar a Marie é crucial. Ela não apenas está oferecendo uma aliança, ela está reconhecendo que a Marie é poderosa o suficiente para fazer diferença na guerra que está vindo. E curiosamente, né, esse personagem, Batom de Cachorro, o caçador de recompensas que persegue a Marie, também apareceu brevemente na 4ª temporada de The Boys como um candidato rejeitado pro set. Uma das descobertas mais chocantes dos 3 primeiros episódios acontece quando a Emma e o Polaridade descobrem uma sala secreta nos arquivos da universidade, cheia de artefatos e lembrancinhas nazistas, né, e da Ku Klux Klan. Essa revelação, de certa forma, liga a história da Godolkin à história da VOD. Essa descoberta sugere que o projeto Odessa pode ter tido componentes raciais específicos, né? Assim como as experiências dos nazistas na Segunda Guerra visavam criar um ser humano superior, o ideal ariano do Hitler, pode ser que na série, seguindo esse legado, as experiências da Godolkin tivessem um direcionamento voltado para o estudo do composto V em diferentes etnias, né? Quem sabe até mesmo para privilegiar uma etnia em detrimento das outras. Nesse caso, a capacidade da Marie de controlar o sangue poderia representar um grande fracasso, né? Uma grande vergonha para esse projeto, né? Uma vez que ela é uma mulher e ela é uma mulher negra. Então é uma revelação que adiciona mais camadas de horror à já sombria história da série, né? Não é apenas sobre corporações gananciosas ou políticos corruptos, é sobre ideais de supremacia que persistem através de gerações. Essa temporada de Gen V tá deliberadamente preparando o terreno para a temporada final de The Boys. O Eric Kripke, que é o showrunner da série, já confirmou que os eventos de Gen V vão ter impacto direto no final da série principal. As peças estão se posicionando e a tempestade do conflito aberto já pode ser vista no horizonte. Ah, que coisa maravilhosa! Cara, não esquece que tem o QR Code e o link aqui na descrição do vídeo do mercado Bitcoin para você começar a entender como investir o seu dinheiro de forma segura para evitar que ele vire fumaça, né? Eu já comecei a entender as melhores formas de investir nesse mercado digital, porque não dá para ficar parado só vendo o nosso dinheirinho suado valendo cada vez menos, né? Então, se faz sentido para você, cara,
dá uma conferida no site do mercado Bitcoin e eu vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.